FM tira dúvidas sobre a reforma da Previdência. Finalmente, os destaques finais foram aprovados, foram analisados e aprovados no Senado. E agora o texto segue para a promulgação. E a pergunta, claro, que você faz, ouvinte da Band News FM, é o que vai mudar na sua vida daqui para frente, né? Para falar sobre isso, a gente está aqui, a gente recebe aqui na Band News FM o Bruno Bianco, ele é secretário adjunto da Previdência. Bruno, bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui com você e respondendo as dúvidas dos ouvintes da Band. Pois é, e são muitas, né? Claro que durante esse período aí de análise, as dúvidas já surgiram muitas vezes, enfim, muitas, imagino, o senhor já ouviu mais de uma vez, são recorrentes, mas a gente quer justamente aproveitar agora que o texto finalmente passou, definitivamente passou, para esclarecer, se não de uma vez por todas, pelo menos com mais precisão, algumas dessas dúvidas. Vou começar aqui com algumas questões enviadas pelos ouvintes, então. O primeiro que mandou para a gente diz aqui, tenho várias dúvidas, acho que é mais ou menos essa a sensação de todo mundo, né? Mas a principal dele, como vai ser a transição? Maravilha, essa pergunta é excelente, só respondendo a sua introdução, de fato são muitas dúvidas, mas nós estamos fazendo essa conversa com os brasileiros há muito tempo, então eu acho que nós temos que continuar com isso. Portanto, o papel de vocês é fundamental nesse esclarecimento. Não só as pessoas mais simples têm dúvida, todos os brasileiros estão com dúvidas. Advogados, engenheiros, até aquelas pessoas que trabalham com isso têm dúvidas, então todos podem se sentir absolutamente tranquilos, porque de fato uma reforma desse tamanho gera dúvidas mesmo, e cada um será impactado, então a gente quer saber a nossa situação específica. Transição. A PEC ela é ampla em relação às transições. São mais de 6 tipos de transição. E por que isso? Porque cada brasileiro tem a sua situação específica. Eu costumo brincar, e sempre digo isso nos locais públicos que estou, que a Previdência tem um problema grande que é o umbigo. O maior problema da Previdência é que você tem que olhar o seu próprio umbigo, né? E é por isso que é muito difícil aprovar a reforma da Previdência, porque as pessoas querem só que sejam para os outros, e não para eles. Então, o que acontece? Cada um tem as suas situações. Então, nós temos regras de transição para servidores públicos, 2 regras de transições específicas e 3 regras de transição específicas para quem trabalha no regime privado, né, no setor privado. Então, são 6 ou 5 tipos específicos. Eu digo 6 porque uma tem uma especificidade que vale para os 2. Mas, enfim, uma gama de regras de transição. E o ponto positivo é que a pessoa poderá, ou ela deverá, bem na verdade, por conta de uma análise no INSS, ter para si a melhor regra de transição. Então, dentre todas aquelas, será feito um cálculo e ele encontrará aquela que melhor lhe aprouver, seja do ponto de vista do tempo de apostadoria, seja do ponto de vista do cálculo de maior benefício para ele. Então, fiquem tranquilos, certamente terá uma regra de transição que se adequará ao caso específico de cada brasileiro. Então, quer dizer, a adequação vai ser feita da forma que ele receba o maior benefício possível, contanto que ele entre em algumas das regras nas quais ele pode ser encaixado. Exatamente. O ponto fulcral da história é o seguinte: todos os brasileiros que estão no mercado de trabalho hoje, sejam trabalhadores privados, sejam servidores públicos, terão regras de transição. Então, necessariamente, as regras novas só se aplicam para os novos. Pode acontecer de algum brasileiro que seja muito jovem, que mesmo tendo uma regra de transição, pode ser que ela não lhe seja favorável, porque a regra permanente já está tão próxima que vai se aplicar a regra nova. Mas para ele será garantido regra de transição. E funciona justamente como você disse. Será aplicada para ele a melhor regra de transição possível, para que ele se aposente no menor tempo possível também, obviamente, e com o maior valor. Então, é feito um cálculo e o INSS tem o dever de conceder a ele o melhor benefício. Dá para a gente detalhar essas regras, ou é muito complicado detalhar? Começando, por exemplo, pelo setor privado. Então, quem trabalha no setor privado, qual é a diferença? Por faixa etária? Exato. São várias regras. A primeira delas é a seguinte: para aqueles que faltam apenas 2 anos ou menos de 2 para se aposentar dentro do mercado privado, essas pessoas poderão se aposentar com um pedágio e com um fator previdenciário, regras antigas com pequeno pedágio e fator previdenciário. Portanto, a influência da nova Previdência para eles é menor. Por outro lado, também teremos uma regra de transição só com idade mínima, porque hoje nós temos, antes da promulgação da PEC, uma apostadoria por idade e uma apostadoria por tempo de contribuição, sem idade mínima. Então, nós temos que fazer uma transição para que todos os brasileiros no futuro se aposentem com idade mínima, que certamente é o maior trunfo dessa PEC 06. É trazer para o Brasil algo que nós buscamos há mais de 20 anos, que é, enfim, a idade mínima para o Brasil. Então, a gente cria uma regra de transição que é só para a idade, que adequa a idade do brasileiro para que ele chegue na idade final ao longo de um tempo.
Temos uma regra também de transição para o setor privado, que é a regra de pontos, que se somam tempo de contribuição e idade, e vai subindo os pontos. É uma regra muito parecida com a regra do 85-95, que foi feita no governo retrasado, que a pessoa somava tempo de contribuição com a idade, tinha que ter um ponto de 85-95, hoje já estamos no 86-96, mas lembrando que lá era uma regra de cálculo, e aqui nós estamos criando uma regra para acesso. Você só consegue acessar o benefício se conseguir, durante a transição, encontrar esses pontos, que já estão em 86, 96 e vão subindo, até chegar no final dos pontos que a PEC traz. E para o servidor público? Servidor público, nós temos também uma regra de idade mínima com pontos, pontos mais idade mínima, e temos também uma regra de pedágio, que é essa que eu te falei, que é a terceira regra que vale para todos, que é o pedágio de 100%, que a pessoa tem que cumprir um pedágio de todo o tempo, ela duplica o tempo que falta para ela chegar até a aposentadoria no momento da promulgação da PEC. Essa regra é uma regra nova que foi construída no Congresso Nacional, mas que abarca todos os brasileiros que eventualmente possam se beneficiar dessa regra. Como o senhor falou, as pessoas se preocupam muito com o caso específico delas, né? E aí a gente tem dúvidas aqui que são específicas. Pode ficar à vontade. Tem algumas dúvidas que são específicas, mas eu quero usá-las aqui porque outros ouvintes vão se identificar, enfim, né? Sempre, ainda que sejam dúvidas pontuais, com certeza outros ouvintes que estão aí acompanhando a gente vão se identificar com essas dúvidas. Então tem uma aqui, tem uma dúvida a respeito da nova Previdência. Tenho 54 anos, completei agora, 33 anos de contribuição pago como autônomo. Nesse caso, como fica a minha situação e quando irei me aposentar? Perfeito, muito boa a pergunta dele. E interessante o exemplo, porque é o exemplo exatamente que eu falei, que está nos 2 anos finais. O tempo de contribuição exigido seria, na regra anterior, 35 anos, portanto faltam 2 anos para ele. Na promulgação da PEC, 2 ou menos de 2. Então ele vai cumprir um pedágio e vai se aposentar com as regras atuais, não com as regras da PEC. Cumpre um pedágio e regra atual, não regra nova, mas aplica-se para ele o denominado fator previdenciário. Outra dúvida aqui, tem até o nome aqui do nosso ouvinte, Rutinaldo, de Salvador, na Bahia. Ele tem 57 anos também, está lá pertinho, né? 29 anos de serviços na área de manutenção. O que, no meu caso, muda com a nova reforma? Maravilha. Como o tempo de contribuição dele ainda não está nos 2 anos finais, ele teria que ter 35 anos, e ele já tem uma idade que ele não é tão jovem, 57 anos, provavelmente essa pessoa se aposentará na transição de pontos. Então, somando isso aí, 57, 67, 77, ele vai chegar lá, ele vai ter que se aposentar próximo de 86, 87 pontos. Obviamente, eu queria repetir, deixar claro aqui, usando o exemplo do Rutinaldo, que eu estou dizendo aqui sem analisar o caso concreto. A gente teria que fazer uma análise mais concreta do caso, e já digo aqui de antemão que o INSS estará disponível em todos os canais, remoto e presencial, mas obviamente não precisa ir até as agências, se valha do canal remoto, internet, ou do canal 135, que é o nosso telemarketing, para que tenha total certeza do que vai acontecer, e também vamos lançar um simulador. Tem um simulador também online. Estou só aguardando aqui o final da proposta. Vai ser muito simples para as pessoas se adequarem ali. Já tem um simulador online sobre as alíquotas, mas vamos lançar aqui um simulador do tempo de contribuição e da idade. Mas o que eu queria dizer, fazendo a ressalva de que é só uma questão aqui por aproximação, porque eu teria que ver o caso concreto dele, analisar as contribuições, mas certamente a melhor regra de transição para ele será tempo de contribuição mais idade, que ele terá que somar 86, 96, né? 96 para homens, 86 para mulheres, e ela vai subindo ao longo dos anos. 86, 96, só para lembrar, é somando idade e a contribuição, né? Contribuição. Aqui nesse caso, a diferença do Rutinaldo para o outro ouvinte que não mandou o nome aqui, o anterior que a gente citou, é que o Rutinaldo tem 29 anos de contribuição e o outro já tem 33, então estava muito mais perto. Exatamente. E a regra que pega o primeiro ouvinte é uma regra só dos últimos 2 anos. É justamente para aquela pessoa que está na boca da aposentadoria. Então, o primeiro ouvinte tem essa regra de transição que é um pouco mais benéfica. O segundo, que está um pouco mais longe, tem uma regra de transição que é um pouco diferenciada. E qual é o motivo disso? O motivo é que nós temos hoje, né, antes da promulgação da PEC, uma aposentadoria que é só por tempo de contribuição. Então, é interessante que se beneficie as pessoas que já estão próximas dessa regra de transição,
dessa regra de apostadoria que não exigia idade mínima. Ali, o senhor falou aí das mudanças de alíquota, né? Houve mudanças também? Quais são exatamente essas mudanças? Muitas mudanças nas alíquotas. Eu diria que, em que pese a idade mínima seja a menina dos nossos olhos de ouro, que é algo que o Brasil precisa ter, poucos países do mundo não têm idade mínima, é um retrocesso, não tem idade mínima, graças a Deus agora o Brasil se alinha aos demais países do mundo, mas em linha também com essas mudanças paradigmáticas, temos que dizer que a mudança de alíquota é uma das grandes mudanças da PEC. Por quê? Porque ela é o exemplo da igualdade, da justiça, da isonomia e da transferência de renda, não de pobre para rico, como era no passado, e sim de rico para pobre. A gente chama isso tecnicamente de progressividade, que é a capacidade contributiva tributária. Basicamente, o mote que fez com que a população apoiasse a reforma da Previdência. As alíquotas são justamente quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Nós dissemos isso ao longo dos últimos 9 meses, e isso de fato foi comprovado, aprovado, e hoje o Brasil tem alíquotas que prestigiam a capacidade contributiva. Portanto, hoje, o mais pobre, que paga 8%, com a PEC, passa a pagar 7,5%. Quase 20 milhões de brasileiros. E os mais ricos, que pagam 11%, poderão chegar a pagar 22%. Obviamente, uma alíquota progressiva, na lógica do imposto de renda, né, que ela vai se decompondo. Então, de alíquota efetiva, nós teremos 7,5% para os mais pobres e quase 17% para os mais ricos. Então, a gente faz um gap e uma progressão, e o melhor de tudo, se aplica para todos, servidores públicos e não servidores públicos. Então, o Brasil, de fato, tem uma alíquota que é para todos os brasileiros, e ela prestigia os mais pobres, e ela recrudesce um pouco mais com quem pode pagar um pouco mais. O senhor falou aí em algum momento que esse foi um dos fatores que fizeram com que a reforma tivesse apoio da população. Por outro lado, imagino também que foi um dos motivos de muita crítica, muito temor aí justamente para quem ganha um pouco mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você muito bem sabe, você acompanhou de perto a reforma da Previdência e, infelizmente ou felizmente, aqui eu brinco com as expressões para não ser grosseiro, mas nós temos corporações que andam pelas galerias do Congresso Nacional. Os mais pobres não chegam aos deputados e senadores. Os mais pobres não têm lobby, né? Aqui, com o perdão das aspas. Por quê? Porque eles não chegam, de fato, a fazer pressão. Quem faz pressão são os que ganham mais. Então, de fato, se assustaram e se insurgiram contra a proposta. Mas o brasileiro, no geral, viu o quão fundamental é isso, e o Congresso Nacional deu a sua resposta. O Congresso Nacional demonstrou que está de olho, sim, no mais pobre. Nós estamos de olho no mais pobres. O governo propôs isso. E o Congresso Nacional assinou embaixo e protagonizou essa mudança. Mesmo a revelia daquelas pessoas que ganham mais, certamente terão um pezinho a mais no seu benefício, mas que terão um benefício grande para os mais pobres. Só para que você tenha um exemplo da grandeza que envolve isso, esse custo efetivo em 10 anos é 20 bi de perda para a alíquota dos mais pobres e quase 20, ou o mesmo valor, de ganho com a alíquota dos mais ricos. Então, de fato, fizemos um Robin Hood aqui, e não o Robin Hood às avessas que se via, ou que se vê ainda no Brasil, em tantos outros exemplos. Eu ia questionar justamente se a diferença não era muito grande, porque no caso dos mais pobres, a alíquota diminui, mas não tanto, e no caso dos mais ricos pode aumentar bastante. Então, você está corretíssimo, seu raciocínio é perfeito. A alíquota diminui pouco, só que a base de cálculo é enorme, que são muitos pobres. E no lado de cima, a alíquota diminui mais, só que é uma base de cálculo menor, já que quase 1% da população brasileira que tem essa renda alta. Quero só lembrar você, ouvinte do Band News FM, que a gente está fazendo aqui esse Tira Dúvidas com o Bruno Bianco, mas você pode sempre mandar a sua dúvida. A reforma da Previdência está aí, é fato, e a gente vai abordar esse assunto pelos próximos dias, pelos próximos meses, quiçá pelos próximos anos, né? Porque são tantos detalhes a serem aí ainda esmiuçados. Então você pode sempre mandar para a gente, tá? A sua questão. A gente tem o nosso WhatsApp, que é o 11 999 592 100, 11 999 592 100, sempre aberto para a sua questão, quando você quiser mandar, tá bom? A gente tem mais uma pergunta aqui do Fábio de João Pessoa. Ele pergunta aqui: o que foi alterado na reforma da Previdência sobre periculosidade e insalubridade? Ele pergunta, na verdade, se teve alguma alteração nesse caso. Fábio, né? Fábio, é o seguinte: periculosidade é um conceito específico do âmbito trabalhista. Portanto, nada se muda na reforma da Previdência, nessa PEC 06, em relação à periculosidade. Eu acho que a dúvida do Fábio
mostra que ele está muito bem informado, porque ontem, no Congresso Nacional, e ontem, tivemos uma dúvida em relação a um destaque específico, que acabou o governo fazendo um acordo ali para que passasse e que todos chegassem a um consenso. E isso mostra também uma maturidade, tanto do governo quanto do Senado, que aprovou por unanimidade essa questão, que era, a reforma trazia uma questão específica sobre periculosidade, e ela saiu. O que se diz e o que se tem que se dizer em relação a isso, Fábio? A periculosidade não é critério para conceder a aposentadoria especial, nem a insalubridade. No entanto, a exposição a agente nocivo, que muitas vezes pode se confundir com periculosidade e com insalubridade, gera um benefício abreviado. Por que isso? Aquela pessoa que trabalha em ambiente insalubre tem aos poucos sua saúde diminuída e deteriorada. Portanto, a legislação pede que ele se aposente num tempo menor, para que a saúde dele fique exposta um tempo menor. O exemplo é o técnico de raio-x, essas pessoas que de fato trabalham expostas a riscos químicos, físicos ou biológicos. No Brasil, por muito tempo, se equiparou insalubridade e periculosidade a isso, mas no âmbito judicial, e causou um rombo tremendo na Previdência Nacional. Por que isso? Porque todas as pessoas que eventualmente se entendiam que trabalhavam sob periculosidade queriam se aposentar antes. Vou te dar um exemplo. Pessoas que usam as motos para trabalhar. Isso gera periculosidade, porque é perigoso. No entanto, a vida dele não é afetada dia a dia por conta do uso da moto. Então, isso não gera necessariamente uma aposentadoria especial. Para gerar uma aposentadoria especial, teria que ter exposição habitual e permanente a agentes químicos, físicos e biológicos. Então, essa discussão gerou a dúvida do Fábio. Fábio, não muda nada para a periculosidade e para a insalubridade. Continuam sendo conceitos trabalhistas. No entanto, muda um pouco para aposentadorias especiais, porque se inclui para elas e para todas as outras no Brasil, salvo a do deficiente, salvo a da pessoa com deficiência, a idade mínima. Portanto, com a PEC da Previdência, todos os brasileiros terão idade mínima, alinhando o Brasil aos demais países do mundo, exceto no caso das pessoas com deficiência, por razões óbvias, elas continuarão se aposentando só com tempo de contribuição, porque de fato a gente sabe que tem maior dificuldade para inserção no mercado de trabalho e muito mais difícil para que elas possam se colocar nas posições de trabalho. Mas enfim, não muda nada para a insalubridade, não muda nada para a periculosidade, muda um pouquinho para aposentadorias especiais, só incluindo a idade mínima. Tem mais uma pergunta aqui que vai um pouco na linha de outras que a gente já fez aqui, mas de qualquer maneira, tem particularidades. É do Sidney. Ele tem 50 anos e 25 anos de contribuição e pergunta se para ele muda as regras de que maneira. Exatamente aquela situação do segundo que nos perguntou. Que tinha 57 e 29. Muito próxima disso. Vai ter que se avaliar qual a melhor regra de transição para ele. Agora, olhando, por já ter 50 anos, me parece que já tem 75 pontos, talvez a regra que seja melhor para ele pode ser a regra de idade, né? Ou de pontos. Enfim, temos que ver o que se adequa para ele no caso concreto, mas tem regra de transição e vai ser benéfica para ele não entrará diretamente na PEC da Previdência. Ele vai ficar nas regras de transição. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem a ver exatamente com isso, mas eu fiquei me perguntando aqui. As dúvidas das pessoas são tão específicas e cada caso pode ter várias possibilidades, né? Enfim, o INSS vai ter que avaliar qual é a melhor. Imagino que vai surgir por aí, se já não está surgindo, muito advogado, por exemplo, oferecendo serviço, consultoria e tal. Vale a pena pedir esse tipo de consultoria ou é o próprio INSS que tem que ajudar o contribuinte a fazer essa decisão, a tomar essa decisão? Fantástica a sua pergunta, porque eu vou respondê-la em 2 momentos. O primeiro momento é o seguinte: sem nenhum demérito à advocacia e sem querer instruir as pessoas a não procurarem um advogado, porque a advocacia tem seu papel fundamental. Também sou advogado público, mas sou advogado. Mas para fins de previdência, seja a previdência de dúvida, seja a previdência de requerimento de benefícios e serviços da Previdência Social, não precisa de advogado. Todos os serviços da Previdência são gratuitos e não necessitam de nenhum intermediário. Por isso que sua pergunta é maravilhosa e fundamental, até porque o momento é esse. Eu até te agradeço por ela novamente, porque as pessoas tendem a se assustarem, a ficarem ansiosas e procurarem todo tipo de ajuda. Não precisa de advogado para tirar essa dúvida. Não precisa de advogado para requerimento de benefício. Obviamente, se a pessoa se sentir confortável, também não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, o advogado vai estar apto e é o profissional habilitado para te instruir. Mas com relação ao INSS, não se preocupe. Temos os canais presenciais e temos os canais remotos.
faço aqui um apelo. Não precisa buscar o canal presencial para tirar dúvida. É mais fácil, mais rápido e mais simples os canais remotos. E reitero aqui o segundo ponto da minha pergunta, o nosso compromisso. Em breve, teremos um simulador para que a pessoa facilmente na internet possa simular o seu benefício. Qual a sua regra de transição, qual a sua melhor estratégia, se ela se aposenta agora ou se sai, e faço também, por fim, mais um alerta, dentro da sua mesma pergunta. Aquela pessoa que já tem direito adquirido, mesmo que não queira se aposentar, não precisa correr para se aposentar. Estão garantidos os direitos de quem está aposentado, estão garantidos os direitos de quem já pode se aposentar, mesmo que ele não queira. Quem é, então, quem já está na regra, quem já poderia estar aposentado, na verdade? Já tem todos os direitos para se aposentar, já tem o tempo de contribuição, ou já tem a idade mínima, é servidor público, já está recebendo abono, fiquem totalmente tranquilos. Para você, nem nova regra, nem transição valem. Para você, regra antiga. Não precisa correr para se aposentar. Se aposente no momento que você queira. Quem já tem o tempo de se aposentar, quem já tem os direitos garantidos, não precisa correr, você já tem direito adquirido. Não precisa fazer nada para garantir que os direitos estão garantidos. Não precisa fazer nada. Fique tranquilo. Essa história do simulador é interessante, né? Porque imagina a pessoa pode, de repente, simular sozinha e vai ficar com uma dúvida ainda assim, mas aí procura um atendimento, de repente, por telefone. E, por último, se precisar, consulta um advogado. Eu já achava que era fundamental e ter vindo aqui conversar contigo foi muito mais ainda, porque eu vi que as pessoas querem ver o seu caso concreto e estão ansiosas para fazer a sua simulação. E nada mais justo do que isso. E nós não conseguimos fazer isso, porque se fosse fazer caso a caso, obviamente teríamos que olhar cada um, teríamos que errar. Então é fundamental termos um algoritmo, temos o sistema do INSS que faz o cálculo disponível para toda a população, para que ele possa simular na internet. Faremos isso, é nossa missão, nossa função, e até vou fazer aqui um compromisso contigo. Quando tivermos, eu volto aqui para falar com você e a gente lança ao vivo, a gente faz aqui um evento, uma live, para a gente mostrar no computador aqui. Ah, muito legal, para mostrar como... O seu caso, o meu, e de quem mais estiver aqui, para a gente mostrar para eles como que deve ser feito. Tem uma previsão já, mais ou menos? Isso não é simples, mas eu já falo para todos que nós já colocamos, para mostrar que é crível, o simulador das alíquotas. Já está no site da INSS, da Nova Previdência, do Ministério da Economia, todos esses aí o simulador das alíquotas. Boa, então já pode entrar, você ouvinte que quer saber já pelo menos a questão das alíquotas, já pode entrar, já pode consultar no site inss.gov, né? .br. Última pergunta aqui de ouvinte, Gustavo Reis, é uma pergunta até que o senhor já respondeu de alguma maneira aí. Ele pergunta como fica a aposentadoria dos deficientes, pessoas que têm alguma deficiência física. Perfeito, Gustavo, uma ótima pergunta. As pessoas com deficiências foram tratadas como deveria ser, de maneira diferente. A nossa Constituição Federal, desde 1988, prega esse tipo de diferenciação, que é tratar diferentemente os desiguais na medida das suas desigualdades. Portanto, a igualdade extrema não é igualdade, ela não é justa. A boa igualdade é aquela que olha as diferenças e, como não poderia deixar de ser, as pessoas com deficiência foram tratadas de maneira diferente. Então, nós temos aí a Lei Complementar 142, que já os trata de maneira diferente, eles não terão idade mínima, terão um tempo diferenciado, enfim, terão toda sorte de benefícios. E nós também estamos tratando e criando uma gama de novidades para as pessoas com deficiência, para melhorar o atendimento delas, um instrumento de avaliação única, para que possa avaliar não só a deficiência, mas todo o ambiente em que ela se envolve, que a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências da ONU já nos determina que a gente não faça uma avaliação fria da deficiência, que é com base única e exclusivamente no critério médico, mas que a gente avalie a questão do entorno, só para que os ouvintes e você possa ter um exemplo, é diferente do ponto de vista da Convenção Internacional. Uma pessoa que usa cadeira de rodas e mora no Morumbi, onde nós estamos aqui, de uma pessoa que usa cadeira de rodas, tem a mesma situação física e médica, mas mora numa favela que não tem acessibilidade, que ela não tem dinheiro, não tem cuidador. Então, nós pretendemos apresentar em breve um instrumento de avaliação única, que vai valer para todas as pessoas com deficiência e para todas as políticas públicas que envolvem a pessoa com deficiência, para que ela possa acessar as políticas, que não enxergue só o critério médico, mas que trate diferente. Independentemente das pessoas terem as mesmas doenças, o mesmo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela vai ter um tratamento diferenciado, a depender do entorno e da condição social que ela se encontra.
Isso faz bastante diferença, né? Infraestrutura disponível no bairro, né? E a última questão aqui, só porque a gente não poderia deixar de fora também, uma comissão da Câmara aprovou ontem, comissão especial da Câmara aprovou mudanças também na regra de aposentadoria para os militares, né? O que pode mudar aí? Perfeita pergunta. Quando nós lançamos a nova Previdência, ela envolvia toda sorte, ou melhor, 4 tipos de proposições legislativas, que era a PEC 06, a MP 871, o PL 2999, o PL de cobrança da dívida e também o projeto de reformulação do sistema de proteção social dos militares. Esse nos traz um ganho muito grande. O ganho está aliado a uma reestruturação da carreira, mas do ponto de vista previdenciário, né, de proteção social, também é uma reforma, uma boa reforma para o sistema dos militares, que comprova que o governo está colocando todos dentro da nova Previdência. E todos esses projetos, levando em conta os já aprovados, fez com que nós já conseguíssemos um ganho fiscal no período de 2 anos superior a 1 trilhão, que era a nossa meta. Então nós já estamos com 1,07 trilhão de economia fiscal, uma perspectiva muito boa para o Brasil, para as novas fases aí da nossa economia. Tá certo. Então, bom, a gente termina esse bate-papo por aqui. Claro que a gente teria muito mais dúvidas para colocar aqui no ar, mas eu reforço o convite para você, ouvinte da Band News, para mandar a sua, 11 999 592 100, o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, por onde você quiser. A gente está aqui para responder as suas dúvidas. Agradeço mais uma vez a presença aqui do secretário adjunto da Previdência, Bruno Bianco. Eu que agradeço. Um beijo a você e a todos os ouvintes. Estarei sempre à disposição. É isso aí. Fica o compromisso dele, então, para vir depois ensinar a gente a usar o sistema lá que vai fazer o cálculo simulador, isso da aposentadoria. Obrigada mais uma vez e até a próxima.